Olá, hoje nós iremos falar sobre máscaras de alto escurecimento para soldagem a arco elétrico. Primeiro começamos com a parte frontal da máscara, onde nós temos uma proteção com um filme de polipropileno para proteger o cassete, que é onde vai ter o alto escurecimento mais a bateria solar. Na parte esquerda, em algumas outras máquinas, algumas outras máscaras é interno, existe o controle do filtro da intensidade luminosa. Tá? No caso, daqui vai de 9 até 13. Né? Quanto maior o número, maior é a proteção da intensidade luminosa. Por exemplo, para eletrodos revestidos com diâmetros de 2,5, a gente utiliza número 9. Eletrodos de 1/8 já é 10 ou 11 o filtro. Né? Por exemplo, soldagem MIG-MAG a gente utiliza 12. Né? Filtro mais intenso porque a capacidade do arco elétrico é mais alta. E finalmente 13 quando eu utilizo altíssimas correntes de 400, 500 ou 800 amperes, ou mesmo corte a grafite. Na parte interna temos mais duas outras regulagens. Intensidade luminosa, né? E sensibilidade à intensidade luminosa e o delay time. A intensidade luminosa, por exemplo, se um colega teu estiver soldando do lado e estiver com um arco elétrico próximo, o cassete pode entender que é um arco elétrico e vai fechar para você soldar. Se você não quer isso, você regula para uma maior sensibilidade, né? E aí pequenos arcos elétricos não vão fechar o cassete. A outra situação é estar soldando num ambiente de campo, onde a luz solar também ela pode provocar fechamentos ocasionais. Então você regula a sensibilidade para fechar somente com arco elétrico. E delay time é quando você quer fazer um ponteamento na peça, né? E quer que o seu cassete ele feche com retardo. Delay é retardo em inglês. Então, se você quer que ela continue fechada por um curto espaço de tempo, você põe mais delay. Muito bem. Outras duas configurações é a carneira. A carneira é este conjunto aqui, onde temos na parte frontal, né, um tecido para absorver eventuais suores, né? A parte de cima, que é justamente para deixar seus olhos na altura do cassete, né? E ajustar a circunferência da sua cabeça. Em seguida você tem esta regulagem, né? E a última regulagem é para bater e ela ficar totalmente na horizontal. Nós temos aqui três regulagens aqui, se você quer ver mais para baixo ou mais para cima. Então, você aperta, regula e está pronto. Muito obrigado. Olá, sou o professor Marcos Gimenez e hoje vamos falar um pouco sobre o processo de soldagem por eletrodo revestido, da sigla em inglês SMAW. O processo de eletrodo revestido ocorre com a geração de um arco elétrico estabelecido entre o eletrodo que é consumível e a peça de trabalho ou corpo de prova, né? O arco entre a poça de fusão e a peça são protegidos contra a influência da atmosfera pelos gases protetores. Esses gases e escórias são gerados pelo revestimento do eletrodo durante a soldagem, né? Que se formam por ação do revestimento.
Aqui tem um conjunto típico de equipamento para soldagem, né? Você tem uma fonte, isso aqui é uma fonte tipo inversora, pequena, leve de se carregar, né? Tem um cabo terra, que é o cabo que vai ligado à peça, o cabo porta-eletrodo. Pode ter uma maleta para levar, né? Esse é o conjunto básico. Agora vamos ver um pouco sobre as fontes, né? Então, as fontes para soldagem, as máquinas de solda que trabalham em corrente contínua, elas podem ser do tipo retificador, inversor e gerador. Retificador são as máquinas maiores que a gente ainda encontra aí nas indústrias, máquinas mais pesadas, elas possuem um transformador e um banco de diodos, onde o transformador converte energia elétrica numa voltagem menor, numa tensão menor, com uma corrente maior. Então, menor voltagem, maior amperagem, né? São as características que a gente usa na solda. A máquina do tipo inversor, ela tem, na sua construção, também tem alguns transformadores, mas de menor tamanho, e ela então inverte a frequência, ela coloca a energia gerando numa frequência muito alta, então ela consegue com isso gerar essa energia necessária para a solda com um equipamento menor, né, com transformadores menores e um banco de inversão. Né? São máquinas portáteis e sendo hoje o mais utilizado aí nos trabalhos. Equipamentos do tipo gerador são equipamentos com aplicação muito específica. Né? Antigamente, se tinham muitas máquinas geradoras, mesmo em indústrias, mesmo máquinas elétricas, você tinha energia elétrica entrando na máquina, rodando um gerador para gerar energia para a solda. Né? Esse tipo de máquina hoje é muito difícil de ser encontrada para trabalho. Agora, existem máquinas geradoras que são aquelas utilizadas em obras de campo, né? Em obras onde painel elétrico, eletricidade não tem, é muito difícil. Por exemplo, instalação de um gasoduto, de um aquaduto, né? Onde você vai ter soldas pontuais, mais distantes umas das outras. Então, essas máquinas são geradores geralmente a gasolina, óleo diesel, e elas geram então energia através do combustível. É usual também, às vezes, se ter um gerador para gerar energia para as máquinas, né? Mas são uma característica de máquina aqui que eliminaria essa questão do gerador. Ah, quando nós trabalhamos em corrente contínua, nós estamos dizendo que um dos nossos polos é negativo e o outro polo é positivo. Né? Quando nós falamos em corrente alternada, os polos se alternam, né, a cada ciclo. A energia elétrica, ela sempre trabalha do polo negativo para o polo positivo. Né? Esse é o caminho da corrente. Isso gera com que o polo positivo seja sempre o polo que é bombardeado com os elétrons durante o arco. Né? Então, o fluxo vai do negativo para o positivo. Com isso, nós temos que cada tipo de eletrodo vai se comportar melhor dentro de um tipo de polaridade. Né? Então, eletrodos tipo ácido e rutílico, nós vamos ver mais para frente as características desses materiais, eles são geralmente ligados ao polo positivo. O rutílico aqui podemos citar o exemplo do 6013, né? Utilizado muito em serralherias. E no polo positivo, nós usamos eletrodos tipo básico, como por exemplo 7018, e tipo celulósico, o eletrodo 6010. Um problema muito comum durante a soldagem é o efeito do magnetismo na solda, chamado também de sopro magnético. Antigamente, como a maior quantidade de equipamentos era aqueles do tipo retificador, e são equipamentos grandes, né? Então a mobilidade deles era muito pequena. Então se utilizava colocar cabos muito compridos para você poder acessar vários pontos de soldagem, né? Hoje, com os equipamentos tipo inversor, os cabos são mais curtos, você leva só o cabo da energia elétrica, né? Então a máquina tem um cabo mais curto. O que ocorre é que quando a gente trabalha com energia em corrente contínua, nós temos cada polo, né, bem definido. Se a gente, por exemplo, trabalhar com uma máquina
e ela esteja com o cabo enrolado, ela pode gerar um campo eletromagnético, né? Como um motor elétrico, como um eletroímã. E esse campo eletromagnético, ele vai fazer com que o arco seja defletido. Então, ele vai começar a ser instável, vai para um lado, vai para o outro, o soldador não consegue estabilizar o arco, né? Coisas que a gente pode fazer são, primeiro, deixar todos os cabos sempre esticados, né? E uma coisa importante é a posição, né, adequada do ângulo do eletrodo. A gente sempre trabalha com uns 15 graus, mais ou menos, né? Então você vai evitar reto, ele pode oscilar. Se você trabalhar com ele reto, né, com uma leve inclinação, você vai forçar com que aquele arco venha daquele jeito, né? A ligação do cabo terra também pode ser num sentido melhor. O fluxo da energia, a energia sai no arco, né, ela flui em sentido do cabo terra, então ela pode defletir com o cabo terra. Então a mudança de local do cabo também ajuda a eliminar esse problema. Os eletrodos revestidos, eles são constituídos de uma alma, geralmente uma alma de aço, um aço de baixos componentes de liga, né? Se a gente fosse considerar aí um aço 1006, 1008, ou seja, baixíssimo carbono, sem muitos elementos. E aí nós temos sobre essa alma um revestimento. Esse revestimento é feito à base de silicatos, de silícios e componentes químicos, ferro cromo, enfim, aí o que for agregar ao eletrodo para ele estar dentro da classificação. Com isso, nós temos uma vantagem, né? Como eu tenho, através de uma só alma, eu consigo fabricar vários eletrodos, mudando apenas o material de revestimento. Então, eu posso fazer produções pequenas de materiais mais específicos, porque eu posso agregar esses elementos através do revestimento do eletrodo. Só para comentário, esse processo de eletrodo revestido tem uma grande limitação, justamente por utilizar o eletrodo. O eletrodo a gente vai consumir ele, vai jogar uma ponta fora, ele gera escória, né? Tem trabalho para limpar a escória, é um processo de soldagem lenta, mas ele pode te fornecer um produto diferenciado, um produto mais exclusivo, né? A ponta desse eletrodo é sempre de alma nua, para poder ter a pega no cabo porta-eletrodo e permitir a passagem da corrente elétrica. E o eletrodo tem sempre uma identificação, né, carimbada no eletrodo. Aqui está como exemplo um E7018, né, E de eletrodo. 70 é a classe de resistência dele, 1 que ele solda em todas as posições e 8 que é um revestimento do tipo básico, né? E aproveitando mostrar aqui também, um bom eletrodo sempre vai ter uma excentricidade boa aqui, ou seja, a alma exatamente no centro do revestimento. Porque se ela estiver deslocada, o revestimento estiver fora de centro, ele pode gerar uma deflexão de arco, né? Uma instabilidade de arco. Então, aqui nós temos uma tabela como referência, né, das regulagens da máquina, né? Quanto de voltagem e amperagem. Como as fontes que nós utilizamos para solda por eletrodo, elas são do tipo corrente constante. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente regula a corrente, né, que a gente chama também de amperagem, quantidade de amperes da máquina, isso nós regulamos. É uma quantidade específica que é passada. Todo equipamento de solda, sempre temos um parâmetro fixo e o outro é variável em função do arco elétrico, né? No caso do processo eletrodo revestido, a amperagem é fixa. E a tensão, que é a voltagem, ela é dada pelo comprimento do arco. Comprimento do arco, estamos falando da distância entre o eletrodo e a peça, né? Então, geralmente, o comprimento do arco usual para solda, né, vai dar aí de 18 até 28 volts, tá? A depender dos outros parâmetros, né? Aqui uma tabela mostrando o comprimento também dos eletrodos, né? Eletrodos de 2 milímetros tem 200 a 300 milímetros de comprimento, né? Cada um aí tem sua medida. Quanto maior a bitola,
para se tornar, justificar melhor a produção do material, é feito com eletrodos mais compridos, né? E aqui nós temos a corrente, a amperagem média de trabalho deles e uma regra prática, né? Que nós podemos considerar aqui? Nessa faixa de materiais, 20 vezes o diâmetro, né? Para a corrente mínima, 20 vezes o diâmetro. Materiais maiores que 1/8 pode ser 30 vezes o diâmetro, né? Então, eu tenho 3 aqui, 30 vezes 3, 90, é a minha corrente menor aqui, né? E na amperagem máxima, a gente pode considerar aqui 40 vezes o diâmetro ou 50 vezes o diâmetro, né? Então, 50 aqui vezes 3 vai dar 150, que é a corrente que está aqui. Uma regra prática e ajuda a definir com facilidade os parâmetros. E aí vamos falar agora então de um ponto importante, que são os revestimentos dos eletrodos, né? Uma vez que eles conferem todas as características de soldabilidade e do material, o produto final dessa solda, né? Então eles têm como funções, né? Melhorar a condutividade elétrica do arco. Então, como eu falei, a queima dos elementos do revestimento geram uma atmosfera gasosa. Esse gás que é gerado, ele é ionizado, né? É um gás ionizado, e aí, através desse gás ionizável, é que os eletrodos fluem do eletrodo para a peça ou da peça para o eletrodo conforme a polaridade, né? E esse gás ionizado é que permite a passagem dos elétrons. Ele é gerador de escória. A escória, ela serve para muitas coisas. Ela te dificulta em termos de limpeza, né? Te toma um tempo para limpeza no final, mas essa escória, ela gera uma limpeza da poça de fusão, então tirando aqueles elementos que não são desejáveis na solda, levando eles para a escória. Eles permitem com que a solda resfrie um pouco mais lentamente, eles permitem uma uma proteção térmica, né, para ela não se resfriar tão rápido, e protege então a solda. Tiram os poros, todos esses fatores, né? A formação de uma atmosfera gasosa, como eu já comentei, né? E adicionar elementos de liga, desoxidar a poça, enfim, criar com que o material de solda aplicado tenha as características que a gente deseja. Então, vamos falar agora um pouco do tipo de revestimento. Nós temos basicamente 4 tipos de revestimento de eletrodo. Tipo celulósico, ele é um material o revestimento é à base de celulose. Quando você celulose, né, um pouco de rutilo, quarto, aqui tem toda a especificação dele, né? Então aqui nós temos materiais geralmente usados muito 6010, né? O 6010 é um eletrodo que você utiliza ele para solda de raiz. Ele tem uma boa penetração. Como o eletrodo celulósico, quando você solda, você vê ele na ponta queimar quase como fosse um papel, porque realmente a celulose, né, é a base do papel. Então, ela que gera esses gases, né, uma forma diferente de se gerar os gases, o que permite que o material seja colocado mais para frente da solda. Então, ele permite uma penetração maior. Eletrodos do tipo ácido são pouco utilizados, tá? Mas tem essa composição de calcítos, silicatos, né? Tem muita escória e ele tem um arco do tipo spray. O arco do celulósico é um pouco menor, as gotas, né, têm um tamanho um pouco maior. Eletrodos do tipo rutílico, a gente pode exemplificar pelo 6013, né? O eletrodo 6013, o eletrodo usado para serralheria, ele tem uma capacidade, né, de menor que o 7018, que é mais usado na indústria, né? Tem uma classe de resistência menor, mas ele, né, ele tem uma boa característica, que é o fato de não precisar de estufa. Ele trabalha, o revestimento dele não absorve umidade, né? Então ele pode ser armazenado normalmente numa oficina, sem nenhum cuidado muito grande com relação à temperatura, né? Então, e são utilizados para a serralheria. Ele tem uma fácil soldabilidade, esse material, né?
A base dele é de rutilo, tem gotas médias, né? Tem uma tenacidade boa. Os eletrodos do tipo básico, eles já são mais utilizados na indústria pesada, né? Esse material, ele tem uma característica de ter uma grande higroscopicidade. O que quer dizer isso? Significa que ele absorve muita umidade. O revestimento que é feito aqui, ele é muito poroso. Então, ele absorve umidade. E a umidade na solda, quando você está soldando, aquela umidade, né, aquela água, e a água é formada pelo H2O, né, dois elementos de hidrogênio, por mais um de oxigênio. Quando você está soldando, eles se dissociam. E o gás, o hidrogênio na forma de gás, ele vai adentrar a peça. O hidrogênio é o elemento que tem a menor volume, né? O diâmetro dele é o menor que tem na tabela periódica. Só que quando ele está dentro da peça, dentro da solda, ele consegue caminhar pelos contornos de grão. E se ele junta mais um, ele se expande e gera um poro, gera uma trinca, né? Esse efeito pode acontecer às vezes até 48 horas depois da soldagem. É chamada trinca a frio, gerada por hidrogênio, né? Então, esse tipo de material nós temos que ter o cuidado de ressecá-lo ele na estufa. Cada fabricante tem a sua recomendação e você tem que seguir a recomendação dele. A norma só tem valores de orientação, porque o fabricante, quando desenvolve o material, já define esses parâmetros, mas em geral eles são ressecados quando chega na fábrica, né? Quando você vai abrir a embalagem. São ressecados a 350, 400 graus e depois eles são mantidos a mais de 100 graus. Os, os soldadores pegam esse material no almoxarifado e vão trabalhar. Quando sobra, esse material volta para a estufa e vai ter que ser ressecado novamente, depois colocado na manutenção. E aí, hoje no Brasil, nós temos um material, 7018H4, que ele não absorve umidade, é um eletrodo não ressecável. Ele tem um polímero junto com a constituição do revestimento, e na hora da fabricação, esse polímero ele é secado ao forno, né? O polímero é como se fosse vulcanizado, né? Então esse material fica impermeável e não absorve umidade. Este material, 7018H4, ele é estufa, tá? Então, o soldador deve observar, né, o eletrodo, ele tem que olhar, ver se não tem nenhum tipo de dano, se o revestimento não está quebrado, se o revestimento está centrado no eletrodo, né? Ele tem que verificar isso porque isso pode comprometer a soldagem dele, né? Umidade em excesso nos eletrodos é prejudicial, nós já comentamos aí. Então, reforçando aqui, causa instabilidade de arco, porque você vai ter a água se dissociando ali, né? Vai ter grande formação de respingos e porosidade no início. Porosidade no início, por quê? Porque à medida que o eletrodo vai soldando e ele vai se aquecendo, então vamos dizer que ele vai sofrendo um processo de secagem. Então, no final da queima do eletrodo, você já não vai ter mais tanto desses efeitos, né? Então, você observa, se no começo você tinha, conforme você vai andando, vai ter menos, né? Então, as trincas provocadas por hidrogênio e porosidade, né? Já comentei no slide anterior. Aqui nós vamos ver uma tabela orientativa, né, sobre o manuseio dos consumíveis. Então, de acordo com a classificação AWS, então aqui 6010, 6013, que a gente falou, né, 7018 e H4. Então, 6010, material celulósico, não precisa de estufa, tá? Não absorve umidade. Então, não tem temperatura, não precisa de estufa. O 6013 também não necessita de estufa, mas na norma às vezes tem uma recomendação de se manter ele a 90 graus, mais ou menos 10. Geralmente pode ficar numa estufa mais simples, 50, 60 graus, não teria problema. 7018, como eu disse, temperatura de secagem na faixa de 350 e depois manutenção na faixa de 120, né? 150 aqui, mais ou menos 30. 7018H4, que não necessita de estufa.
É isso que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigado e até a próxima aula.